Olá pessoal, nesse módulo iremos criar um web service para dar manutenção e fazer pesquisa no cadastro de países. Primeiro vamos entender o que é um web service. Então, o web service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Os web services permitem às aplicações enviar e receber dados em formato XML. Cada aplicação pode ter sua própria linguagem, que é traduzida para uma linguagem universal, no formato XML. Usando o web service, é possível implementar comunicação dinâmica entre sistemas de forma segura e sem intervenção humana. Então, para nós criarmos o nosso projeto, primeira coisa, então vamos lá, Add New Project, que começa a diferença. Então, nós vamos criar projeto, antes nós estávamos utilizando o projeto Windows, agora nós vamos utilizar o projeto Web. E ele vai ser um projeto tipo ASP.NET, uma aplicação limpa, tipo Empty Web Application. Então vamos dar um nome para ele. Projeto 11, mantendo o padrão que nós estávamos usando antes. Aí ele não trouxe nada, trouxe as referências, tal, configuração, mas não trouxe form, não trouxe classe, que nem ele trazia nos outros, né? Então, primeira coisa, vamos criar uma classe, que a comunicação, então, é via XML. Então, nós vamos precisar criar uma classe para troca de parâmetros. Então, a classe é uma classe normal, a princípio. Vamos dar o nome de CLS país, já que ela vai ter a estrutura do país, da tabela de país. E ela trouxe algumas referências aqui já de bibliotecas. Então, na verdade, nós não vamos utilizar essas. Nós vamos... isso aqui ela vai ser um pouco diferente, ela vai ser uma classe serializada, então nós vamos usar a referência à biblioteca de serialização. Então, system.xml.serialization, que é a biblioteca para serialização de XML. Aqui, então, nós vamos dizer também, nós vamos precisar indicar que essa classe é serializada. Como que nós vamos fazer isso? Através de algumas informações aqui. Root. Name igual CLS país. O restante aqui é igual. Vamos criar as variáveis da mesma forma que nós criamos nas outras classes. Criar uma variável inteira para guardar o código do país. E aí nós vamos criar os métodos que vão popular essa classe. Então também precisamos indicar que ele é XML. XML, ele é um elemento XML, então element name igual cd país. No get nós vamos retornar o conteúdo da variável país. E no set nós vamos
setar o parâmetro recebido para dentro do país. Vou utilizar o mesmo aqui para a descrição do país. Só que daí ele é string. E a nossa classe serializada, a princípio, está ok. Então, agora nós vamos criar o Web Service. Então, também vamos precisar adicionar aqui um novo item. E aqui, esse novo item ele vai ser o Web Service. Vamos dar um nome para ele. WS País. Então, ele já trouxe por padrão aqui um método, e aí com as referências aqui, semelhantes às que nós incluímos aqui na classe, né? Então, só que nós não vamos usar esse método, vamos criar os nossos próprios métodos aqui, vamos usar até a estrutura dele. Nós vamos precisar criar um método de inclusão, um de alteração, um de exclusão e de pesquisa. Então, vamos dar os nomes começando com WM para dizer que é um web método. Inclusão. E ele vai receber como parâmetro a classe que nós criamos, a nossa classe aqui com a estrutura do país. Select país. Vou dar o nome de C país. Esses métodos, eles não vão devolver, eles só vão receber dados. Então, eu vou receber a estrutura, eu vou receber os dados na estrutura do país aqui, vou fazer uma inclusão, ou uma alteração, uma exclusão. Basicamente isso. E aí eu vou devolver, eventualmente eu vou devolver um erro. Então, vamos try aqui, e nós não vamos devolver nada além disso. Então, não vai ter um true, false, nada. Então, só vamos devolver se deu certo ou não. Então, não vai ter retorno. Vamos só o void é minúsculo aqui. Então, vou botar o tratamento de erro. Exception. Se der algum erro, nós vamos devolver o erro para quem chamou ela através do throw. Throw new exception. O próprio erro que ocorreu. E aí vamos começar a fazer os nossos tratamentos aqui dentro para inclusão. Então, vamos lá, vamos criar uma variável para a gente criar vamos criar um comando de inclusão, né? Inicializar ela. E aí nós temos a inclusão, nós vamos utilizar aquela DLL que nós criamos lá no projeto 10. Então nós vamos precisar referenciar ela aqui. Então, add references. Vamos lá, projeto 10. Ok. Então vamos poder referenciar ela aqui. Então, projeto 10 ponto cls dados igual a null. Vamos declarar eles fora. Esses caras vão declarar eles aqui fora, para nós podermos depois liberar ela. Depois, quando nós terminarmos, vamos liberar ela aqui no finally.
liberando, com esse comando a gente libera a memória. Então nós declaramos, vamos utilizar ela e aí a gente libera para não deixar a memória presa pelo programa. Então, agora nós temos aqui a classe país, então nós recebemos parâmetros, então if c país, que é a nossa classe, igual a null, nós não os parâmetros não foram passados, então nós vamos forçar um erro aqui, vamos usar um throw para devolver um erro para quem chamou a aplicação, quem chamou o nosso web service. Então, classe país não foi inicializada. A classe foi inicializada, só que digamos que não passaram o código do país não foi informado, está 0. Então, o código do país não foi informado. A descrição também eu preciso da descrição. Estou fazendo uma inclusão, eu preciso da descrição do país. Então também vamos ver se a descrição do país não foi informada. Código. Descrição do país não foi informada. Ou, digamos, informou a descrição do país, mas informou espaços. String.length igual a 0. Vamos dar um trim aqui também para caso informe espaços direto. A descrição do país não foi informada. Então já consistimos tudo que nós precisávamos aqui. Então agora nós vamos para inclusão. Então nós vamos aqui, a nossa classe que nós declaramos aqui. Aqui nós declaramos ela, então vamos criar ela mesmo, instanciar ela. Igual a new. Vamos montar o nosso comando SQL. Vamos recortar ele daqui. Igual insert into país. Vamos usar os campos aqui. Então, lembrando, sempre é importante usar a declaração das variáveis aqui, informar as variáveis. Se for incluído um campo novo, esse processo continua funcionando e vai inserir nulo no novo valor. Se não tiver declarado aqui as variáveis, ele vai, quando incluir um campo novo, vai dar erro, porque ele vai receber 2 valores, por exemplo, aqui, e teria 3 colunas para preencher. Ele não vai saber o que fazer. Então, aqui nós vamos jogar o código do país. .toString, a vírgula, aspas, fechamos com aspas, e a descrição do país, string, tirando os espaços. Ok. Então, nosso comando de insert está pronto. Então, nós vamos jogar ele aqui para a nossa classe dados, dizer que o nosso SQL é esse comando. Aí nós vamos precisar indicar o caminho de onde nós vamos pegar o arquivo de parametrização. Só que aí vai ser direto no projeto. Os parâmetros, o endereço igual c //.
Aqui uma consideração, por que nós não precisamos declarar ele como nós declaramos aqui a dados? Então vamos voltar aqui na nossa classe parâmetros. E nós estamos dizendo aqui que ela é uma classe estática. Por isso nós não precisamos fazer a declaração, instanciar ela tal. Ela já está, no momento que ela está referenciada, ela já está disponível aqui para atribuir os valores. E aí, a nossa classe dados ponto fu gravar, e o nosso insert está pronto. Se der qualquer erro aqui dentro, na hora de incluir, ele vai gerar uma exception que vai vir para cá e aí vai devolver o parâmetro lá devolver a mensagem de erro para a função que chamou. Então, criamos o nosso método de inclusão, vamos criar o nosso método de alteração. Vamos recortar ele aqui, vou copiar, e vamos para o método alterar. Mesma coisa, só vai mudar o nosso comando aqui. Vão ter as mesmas consistências, tudo só, em vez do insert vai ser um update. Update país, set de país igual where cd país igual ao código lá que nós recortamos. Sobrou coisa aqui, então vamos tirar daqui. Sobrou. Então, update país, set ds país, entre aspas, porque é caractere. Aqui nós concatenamos o valor que ele recebeu na classe, quando cd país igual ao campo país, que também recebeu na classe. E o nosso, também vamos utilizar o mesmo método, gravar. Está pronto o nosso alterar. Vamos recortar, copiar aqui e vamos criar o método excluir. Também recebe a classe, só que aqui eu só preciso saber se ele recebeu, se a classe foi inicializada e se ele recebeu o código do país. Eu não vou usar a descrição para nada. Então, delete país where o código do país é igual ao país que recebeu no parâmetro. Então, eu só preciso consistir se o código do país foi informado. E aí também está ok. Agora nós vamos criar a nossa classe de pesquisa. Vamos usar o método de inclusão como base aqui. Então, selecionar. Também vai receber a classe país com os parâmetros. Pode ser o código, pode ser a descrição. E aqui nós vamos devolver do variável tipo datatable, dataset. Dataset, na verdade, são vários datatables, só que eu não tenho aqui o objeto, a classe que cria o dataset ali, o construtor do dataset. Então, nós vamos precisar usar aqui using, fazer referência, né? Using system.data, para ter o construtor do dataset. Então, já está ok. E aí ele está reclamando aqui porque eu não estou devolvendo nada. Então, vamos criar uma variável aqui, tipo dataset. Dataset.
igual a null. E nós vamos devolver ela ao final da execução da nossa rotina. Então, nosso erro aqui já desapareceu. Então, aqui nós vamos... O que nós precisamos consistir? Só precisamos consistir se ele passou algum dado. Vamos consistir só se ele informou a classe... Informou algum parâmetro da classe país. Ele tem que inicializar a classe país para chamar essa função. E aí, dependendo do que ele pode passar só o código do país, pode passar só a descrição, ou pode não passar nada. Então, nós vamos fazer a declaração aqui, que nós já declaramos a classe dados. Vamos ver então. O nosso string SQL nós já inicializamos aqui, com brancos, né? Então, nós vamos, se ele informou o código do país, nós vamos dizer que... Vamos botar ele na condição, né? SQL igual where cd país igual isso aqui, ao código, né? Ao código que ele informou. Só que se o país for maior que 0. Se ele informou um código de país maior que 0, nós vamos botar na cláusula where do nosso select. Agora, se ele não informou o país, nós vamos ver se ele informou a descrição. Se o absolente não é 0, é porque ele informou a descrição. E aí nós vamos fazer o where ds país, entre aspas, porque é caractere, ele pode informar só parte do país. Então vamos botar aqui, em vez do igual, vamos pesquisar com like. Se informar, por exemplo, só as iniciais, ele pesquisa todos os países que tem aquela inicial, aquelas iniciais. E aqui no nosso comando SQL, então select asterisco from país, where, não, o where já está montado ali. Simplesmente vamos concatenar o nosso string SQL. String. Então, se ele não informar nem nada, ele vai pegar todos os países. Se informar um código, não faz sentido. Se ele informar código de descrição, não faz sentido pesquisar pelo código de descrição. O código já é único, então nós só vamos considerar o código. Se ele não informar código e informar país, aí nós vamos procurar com o like. Se ele informar o nome completo, ele vai achar. Se ele informar parte do nome, ele vai pegar todos que que comecem com aquele nome. E aí aqui, em vez do execute, nós vamos declarar o nosso dataset. Full pesquisa. Só que aqui que tem um probleminha. Na verdade não é problema. Aqui que nós vamos ter a diferença, né? Então, o dataset, ele é uma coleção de data tables, de tabelas. Então, vamos voltar aqui, então, em vez de DTS, vamos de data table, né? Vamos usar DTT, ou o inverso. Então, ponto add o retorno da nossa pesquisa. Então, a nossa rotina pesquisar, ela vai devolver um data table. Eu vou adicionar
esse data table para dentro do nosso dataset e vou devolver ele como parâmetro para quem chamou o nosso web service. E basicamente era isso que nós precisávamos fazer aqui do web service. Se nós compilarmos ele, acredito que já esteja ok, já está compilando. E aí tem alguns detalhes quando for publicar ele para utilizar ele por outros processos. Por enquanto a gente não precisaria fazer nada aqui, mas quando for publicar ele para usar ele em outras aplicações, aí teria algumas considerações que precisariam ser feitas. Por exemplo, aqui poderia usar aqui o web service, daí para criar um diretório virtual. Vamos fazer isso. Então vamos lá no IIS nosso, Matpub, ele criou aqui um exercício 11 com o nosso web service publicado para ser utilizado por outras aplicações, só que aqui ele está dentro da nossa máquina local. Aí se eu fosse publicar ele para usar por outros lugares, aí eu teria que mudar aqui, dar um nome para ele, nós iríamos usar aqui o file system, e aí eu iria apontar para o endereço onde eu estaria publicando ele em um servidor, por exemplo. Então, nesse momento nós não vamos precisar fazer isso. E o nosso web service, então, está pronto. Vamos voltar só à configuração aqui, para ele usar o Visual Studio, para a gente poder fazer debug no próximo projeto que nós vamos estar utilizando, referenciando esse web service. Então, se o nosso projeto web service está concluído, vamos encerrar esse módulo. Aguardo vocês nos próximos módulos.